Resolução de questões do IFMA 2019. Vamos começar aqui resolvendo a partir da questão 21, certo? Uma questão bem bacana, certo? Que diz o seguinte: 3 barras de aço com 12 metros, 9,6 metros e 6,4 metros de comprimento, respectivamente, devem ser divididas em barras menores, todas com a mesma medida e sem que haja dobras. O número mínimo de barras a ser obtido na divisão é... Bem, pensa comigo o seguinte. Primeiro eu vou explicar um raciocínio para vocês que é bem simples. Imagine comigo assim. Quanto é 8 dividido por 2 é 4, certo? Quanto é 8 dividido por 4 é 2, certo? Então pensa comigo assim, quanto menor for o divisor, maior vai ser o quociente, certo? E quanto menor for o quociente, maior o divisor. Então ele fala assim, ó, o número mínimo de barras a ser obtido na divisão. O número mínimo de barras a ser obtido na divisão. Então, para ter o mínimo número de barras a ser obtido na divisão, você tem que ter o maior quociente. Então, nesse caso, você vai calcular o MDC, que é o máximo divisor comum, certo? É esse o raciocínio. Bem, os números são 12, 9,6 e 6,4. Para você não trabalhar com números com vírgula, o ideal é que você faça o seguinte, multiplica tudo por 10, tá bom? Então, ao invés de ficar 12, vai ficar 120. Ao invés de 9,6, vai ficar 96. E ao invés de 6,4, vai ficar 64. Então, o MDC é você pegar aqueles números que ele divide os três ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, por exemplo, vou começar pelo 2, que aqui vai ficar 60, aqui vai ficar 48 e aqui vai ficar 32, certo? Então, vou marcar um asteriscozinho aqui, porque os 2 dividiu os 3 ao mesmo tempo. O 2 também continua dividindo os 3 ao mesmo tempo, que aqui vai ficar 30, aqui vai ficar 24 e aqui vai ficar 16. Por 2 também ainda dá, que aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 12 e aqui vai ficar 8. Se você notar agora, por o 2 de novo, ele não divide os 3 ao mesmo tempo. E se você continuar o cálculo, não vai haver nenhum número que divida os 3 ao mesmo tempo também. Então, nem eu vou continuar. Eu já encerro bem que já de cara, ó, certo? Então, no caso, meu MDC será 8, certo? Será 8. Agora, observa o que ele quer. Devem ser divididas em barras menores, cada um deles, todas com a mesma medida. Ele está falando todos com a mesma medida. Então, sendo assim, eu vou pegar o 120, que é o 12, a mesma coisa, certo? 120, e vou dividir por quanto? Por 8, que é o máximo divisor comum. Quando você divide 12 por 8, você vai ter 15, certo? Quando você pega o 96 e divide por 8, você vai ter 12. E quando você pega o 64 e divide por 8, é 8. Sendo assim, você pega o resultado de cada um. 15 mais 12 mais 8, que você vai obter 35, certo? Que seria a nossa letra E. Tranquilo? Tranquilo? Muito bom. Questão bem simples e bem rápida, certo? Valeu!